Irmãos, o Evangelho ele foi profetizado por Isaías. Ele foi contado, anunciado historicamente por Pedro e foi explicado por Paulo nas epístolas. Então, quando nós vemos essa palavra evangelho, nós vemos um curso histórico acontecendo. E não para aí, porque continua acontecendo dos nossos dias. Porque ainda, de forma fresca, são as boas novas que traz alegria a todos aqueles que o recebem, que recebem o Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus escreve falando de Jesus como rei, o Cristo. Lucas fala de Jesus como o homem perfeito. Aí nós vemos a palavra Jesus, Jesus de Nazaré. João, ele fala do verbo eterno. É o Filho de Deus, a eternidade do Filho de Deus. Mas aqui no Evangelho de Marcos, nós vemos uma síntese. Ao mesmo tempo, ele é Cristo, é Jesus, é o Filho de Deus e é o servo de Deus, que traz o Evangelho à existência. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Percebe, irmãos? Não é por menos que Paulo chegou a dizer isso. Jesus Cristo, o homem perfeito, ungido, veio, nasceu para servir a Deus. Porque quando nós lemos aqui, nós notamos Jesus servindo o tempo inteiro, servindo na pregação, servindo no ensino da palavra como mestre, servindo curando. Então você percebe Jesus como que se tivesse urgentemente ali se deslocando, se movimentando. Então esse evangelho, quando você lê, você sente esse movimento de Jesus e dos discípulos também. E quando você percebe essa palavra de Filho de Deus, essa palavra que é cara e que muitas versões moderninhas excluem essa palavra, porque fala da eternidade de Jesus. Essa palavra que quando foi dita naquele tempo, os judeus estremeciam, rasgavam suas vestes e apontavam para ele, chamavam ele de blasfemo. Quando ele era chamado ou se apresentava como Filho de Deus, igual a Deus. Percebe o quanto é caro essa palavra? O quanto é importante e significativa essa expressão? Então, irmãos, aqui no capítulo 1, quando nós lemos o capítulo 1 e o versículo 1, entendendo que esse versículo, ele é como um prefácio, como se Pedro terminasse de escrever tudo e, impressionado, voltasse e escrevesse o versículo 1. Marcos aponta para todo o evangelho escrito e diz que é o início do evangelho de Deus. Vemos o evangelho de Deus em ação, como uma palavra poderosa, como pregação, como ensino e como poder de Deus. E que continua, irmãos. Sabe, às vezes nós vivemos uma vida como se fosse somente, ou que se fôssemos intelectuais da fé, sem considerarmos a continuidade poderosa do Evangelho de Deus acontecendo também nos nossos dias. Jesus veio e pregou sobre o Evangelho. Jesus veio e ensinou sobre o Evangelho, e de uma forma poderosa. Quando nós vemos, por exemplo, o Evangelho de Lucas e lemos Atos dos Apóstolos, se você ler o início do Evangelho de Lucas e ler o início de Atos dos Apóstolos, você vai entender que esses dois livros se conectam. Se o Evangelho de Lucas fala sobre Jesus, a humanidade de Jesus, e o livro de Atos é uma continuação, apontando e mostrando agora a obra do Espírito Santo através da igreja, então é uma continuidade da vida de Jesus através da igreja. Então, irmãos, quando eu leio aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 1, e também lá o último capítulo, 16, e do versículo 15 ao 20, a sensação também é essa, de continuidade. Porque em Cristo o Evangelho é a origem, o princípio, mas que continua acontecendo na vida da igreja. A história de Jesus, irmãos, ela não acabou. Nós não somos meros espectadores, nós não somos meros alunos de uma história antiga. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não acabou. O Espírito Santo, ele veio para nos falar sobre Jesus Cristo. Ele veio para imprimir em nós o caráter dele. Percebe isso, irmãos? Imprimir em nós o caráter de Jesus Cristo. Isso é continuidade do Evangelho de Deus. É por isso que no último capítulo do Evangelho de Marcos, a ordem é para pregarmos o Evangelho.
Então, no início, você vê Jesus como a origem do Evangelho. Você vai lendo o Evangelho de Marcos e você percebe Jesus pregando e ensinando o Evangelho, as boas novas de alegria por causa da salvação em Jesus Cristo. Mas quando você olha para a vida da igreja, você também percebe uma igreja que continua pregando poderosamente o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe, irmão, quero te falar, nos nossos dias, o Evangelho de Jesus Cristo, ele continua sendo comunicado através da minha e da sua vida, e tem que ser comunicado poderosamente, porque é o Evangelho de poder, porque fala da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que as nossas pregações e que as nossas falas tem que ser cristocêntricas, tem que apontar para Jesus Cristo, tem que apontar para aquilo que Ele falou, para aquilo que Ele é, para aquilo que Ele ensinou e para aquilo que Ele está falando ainda nos dias de hoje, através do Espírito Santo e através da igreja, que é eu e que é você. Esse é o Evangelho do Senhor. Nós precisamos, irmãos, de termos consciência dessa verdade, da realidade dessa verdade. Não podemos sermos indiferentes a isso. Não podemos sermos indiferentes a isso. Campbell Morgan, ele faz uma citação muito interessante. Ele diz que o Evangelho é o que Jesus diz. O Evangelho também é o que Ele fez. E isso continua sendo replicado, ou sendo anunciado, ou sendo efetivo hoje na história da igreja. Irmão, você faz parte da história da igreja. Então o Evangelho de Deus tem que ter poder na minha e na sua vida. É por isso que a visão renovada da pessoa e obra do Senhor Jesus tem que ser algo ardente nos nossos corações, irmãos. É por isso que o centro das nossas falas tem que ser o Senhor Jesus Cristo, tem que ser o Filho de Deus, tem que ser aquilo que Ele pregou, ensinou e aquilo que Ele fez. Aqui nós vemos Jesus como servo de Deus, e nós, juntamente com Ele, também somos servos de Deus, através de Jesus Cristo, sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a obra e o poder do Evangelho na vida da igreja hoje, irmãos. E esse versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos diz tudo isso para nós, comunica tudo isso para nós, e tem que nos dar uma sensação de inseridos, de participantes, de envolvidos, de comissionados, de enviados a falar e a comunicar o Evangelho de Deus. Lá em Atos capítulo 2, quando você vê o dom de Deus sendo derramado sobre aqueles que estavam reunidos, e ali você vê as línguas poderosas sendo expressas ali, e quem viu aquele acontecimento do derramar do Espírito Santo, disse que de forma poderosa eles falavam das maravilhas de Deus. Irmãos, nós precisamos de uma forma poderosa, ungida, revestida de poder, falarmos também das maravilhas de Deus, expressarmos também as maravilhas de Deus, comunicarmos também as maravilhas, os feitos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos?